Você já imaginou construir um império, conquistar o mundo e, de repente, descobrir que o maior tesouro da sua vida sempre esteve onde você menos esperava? Daniel sempre acreditou que sucesso significava dinheiro, poder e controle. Mas tudo muda quando o passado bate à sua porta. Laura, a mulher que ele deixou para trás, reaparece com uma verdade que vira seu mundo de cabeça para baixo. Você tem um filho. 5 anos se passaram. 5 anos em que ele viveu sem saber que Luca existia. Agora, ele precisa encarar a realidade. Não se trata mais de negócios, se trata de ser pai. Mas será que é tarde demais para recuperar o tempo perdido? Laura não confia nele. Luca não o conhece. E Daniel terá que provar que não é apenas um homem acostumado a comprar o que quer. Ele precisará conquistar algo que dinheiro nenhum pode comprar, o amor de um filho. E quando surge a oportunidade de voltar ao topo dos negócios, ele enfrentará sua maior escolha: seguir sua antiga vida ou abraçar a família que nunca soube que tinha. O que realmente vale mais? O que define um verdadeiro pai? Esta não é apenas uma história de redenção. É uma história sobre descobrir o que realmente importa. Daniel ajustou as abotoaduras enquanto saía do edifício comercial. O sol refletia nos vidros espelhados e sua limusine já o aguardava na entrada. Ele gostava dessa rotina, do controle absoluto que exercia sobre sua vida, sem surpresas, sem distrações. Seu telefone vibrou no bolso. Pegou o aparelho sem pressa, mas ao ver o nome na tela, seu corpo ficou tenso. Laura. Ele franziu a testa. Fazia anos desde a última vez que se falaram. Hesitou por um momento, mas atendeu. Laura, precisamos conversar, disse ela sem rodeios. A voz dela parecia firme, mas carregava um peso que ele não conseguiu identificar. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. Amanhã às 8, no café perto da praça. Laura, eu tenho uma agenda cheia, não posso simplesmente... Não é um pedido, Daniel. A ligação caiu. Ele encarou o telefone por alguns segundos. Poderia ignorar, mas algo no tom dela o fez perceber que essa conversa não podia esperar. Na manhã seguinte, Daniel chegou ao café. Laura já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Ela estava diferente. Os olhos tinham a mesma intensidade de antes, mas havia algo neles, algo que ele não reconhecia. Você veio, disse ela sem emoção. Você foi convincente, ele respondeu, puxando a cadeira e se sentando. Ela não perdeu tempo. Você tem um filho. O mundo ao redor dele silenciou. Ele piscou. O quê? O nome dele é Luca. Ele tem 5 anos. Daniel soltou uma risada baixa, nervosa. Isso é brincadeira, certo? Você acha que eu brincaria com algo assim? Ele sentiu um frio na espinha. Oh, se isso fosse verdade, você teria me contado antes. Ela cruzou os braços. Eu tentei, mas você estava ocupado demais vivendo sua vida perfeita. Daniel ficou em silêncio. Algo dentro dele gritava que ela dizia a verdade. Eu quero provas. Laura pegou uma pasta de dentro da bolsa e empurrou para ele. Testes, certidão de nascimento, fotos, tudo aí. Ele abriu a pasta com as mãos trêmulas. Seu nome estava ali, no campo de pai. Era real. Laura o observou. Não estou aqui para pedir nada. Ele ergueu os olhos. Então por que agora? Ela respirou fundo. Porque Luca começou a perguntar sobre o pai. Daniel sentiu algo apertar no peito. E o que você disse? Ela desviou o olhar. Nada ainda. O café parecia pequeno demais. O ar denso demais. O que você quer de mim, Laura? Ela sustentou o olhar dele. Se não for ficar, nem tente aparecer. As palavras dela pesaram como chumbo. Daniel sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Daniel encarava a pasta aberta sobre a mesa. As fotos, os documentos, as datas, tudo apontava para a mesma verdade. Ele era pai. Mas como isso era possível? Como Laura pôde esconder algo assim por tanto tempo? Ele fechou a pasta com força. Você deveria ter me contado antes. Laura cruzou os braços, impassível.
Eu tentei, mas você estava muito ocupado conquistando o mundo para notar. Daniel respirou fundo. Isso não é justo. Justo? Laura soltou uma risada sem humor. Você me deixou, Daniel. Seguiu sua vida sem olhar para trás. Acha mesmo que eu tinha espaço para te procurar e dizer que estava grávida? Ele ficou em silêncio. Você queria isso? Continuou ela. Queria uma família quando decidiu que eu não era o suficiente? As palavras dela foram um soco. Eu não disse isso. Não precisou dizer. Daniel desviou o olhar. Não queria brigar, queria entender. Você quer que eu faça o quê agora? Laura expirou lentamente. Eu não vim aqui para pedir nada, mas está me pedindo para decidir. Estou. Ele esfregou o rosto. Eu preciso de tempo. Ela assentiu, mas seus olhos deixavam claro. Tempo não é algo que Luca teve de você nos últimos 5 anos. Daniel dirigia sem rumo. A pasta de documentos repousava no banco do passageiro, como um lembrete silencioso de tudo o que mudou. Ele parou o carro em um semáforo e viu um pai segurando a mão do filho enquanto atravessavam a rua. Respirou fundo. Podia continuar sua vida como se nada tivesse acontecido? Podia simplesmente ignorar aquela verdade? Pegou o celular e digitou uma mensagem para Laura. Quero conhecê-lo. A resposta veio minutos depois. Amanhã, no parque. Ele sentiu o coração acelerar. Era oficial. Ele ia conhecer seu filho. Mas e se Luca não gostasse dele? Na manhã seguinte, Daniel chegou ao parque minutos antes do combinado. Laura estava sentada em um banco, observando uma criança brincando na areia. Ele soube imediatamente que era Luca. O coração disparou. Ela se levantou quando o viu. Ele não sabe quem você é. Daniel assentiu. O que eu faço? Apenas seja gentil. Luca pegou um carrinho de brinquedo e começou a empurrá-lo pela areia. Laura chamou sua atenção. Luca, este é Daniel. O menino olhou para ele curioso. Oi, disse, sem emoção. Só isso. Nenhum sorriso. Nenhuma empolgação. Daniel engoliu em seco. Oi, Luca. O menino voltou sua atenção para a areia. Laura suspirou. Mas vai levar tempo. Daniel não soube o que responder. Pela primeira vez na vida, não sabia como agir. Daniel nunca se sentiu tão deslocado na vida. Ele, que estava acostumado a comandar salas de reunião e fechar negócios milionários, agora não sabia como se aproximar de um garoto de 5 anos. Luca continuava brincando na areia, como se Daniel não estivesse ali. Ele olhou para Laura, que apenas cruzou os braços e esperou. Respirando fundo, Daniel agachou-se ao lado do menino. O que você está construindo? Luca deu de ombros. Uma cidade. Parece bem organizada. O menino não respondeu, concentrado em seu trabalho. Daniel olhou ao redor, buscando algo para dizer. Posso ajudar? Luca o encarou por um segundo, depois deu de ombros novamente. Se quiser. Foi um avanço mínimo, mas suficiente para que Daniel sentisse um leve alívio. Os minutos passaram e Daniel tentou se envolver no que Luca fazia. Pegou um punhado de areia e começou a moldar uma estrada. Você gosta de cidades? Sim. Alguma favorita? Ainda não conheci muitas, respondeu o menino com simplicidade. Daniel sorriu de canto. Justo. Laura observava tudo de longe, sem interferir. Depois de um tempo, ela se aproximou. Luca, está na hora do lanche. O menino assentiu e se levantou. Daniel também se ergueu. Foi legal brincar com você. Luca apenas deu um pequeno aceno antes de seguir Laura até o banco onde estava a mochila. Daniel ficou parado, sentindo-se estranho. Ele não sabia o que esperava daquele encontro, mas tinha certeza de que esperava mais. Horas depois, Daniel estava em seu escritório, encarando a cidade através da parede de vidro. O telefone tocou. E então, como foi? Era Henrique, seu advogado e amigo. Estranho. Estranho como? Daniel suspirou. Ele mal me olhou. Ele tem 5 anos, Daniel, e você acabou de entrar na vida dele. Ele passou a mão pelo rosto. Não sei se sou capaz disso. E você vai desistir? Daniel não respondeu de imediato. Não,
Então pare de agir como se isso fosse um contrato. Isso não é um negócio que você precisa fechar. Daniel ficou em silêncio. Henrique riu. Você está rindo? Um pouco. Nunca vi você tão perdido. Daniel suspirou. Porque nunca estive. Nos dias seguintes, Daniel tentou aprender mais sobre Luca. Laura lhe contou algumas coisas. O que ele gostava de comer, seus desenhos favoritos, como ele amava dinossauros. Então, no encontro seguinte, Daniel apareceu com um livro ilustrado sobre dinossauros. Quando entregou o presente, Luca abriu um sorriso discreto. Uau! Era a primeira vez que via o menino demonstrar empolgação perto dele. Daniel sentiu um calor no peito. Você gosta? Luca assentiu, folheando as páginas rapidamente. Esse é o T-Rex, disse, apontando para uma ilustração. Ele é seu favorito? Sim, ele é o rei dos dinossauros. Daniel sorriu. Boa escolha. Laura observava a cena de longe, seus olhos suavizando. Daniel percebeu que ainda havia esperança. Daniel começou a perceber que se conectar com Luca era um processo lento, feito de pequenos avanços. O livro dos dinossauros tinha sido um primeiro passo, mas ainda havia um longo caminho até que o menino o enxergasse como alguém que merecia estar ali. Ele não podia simplesmente aparecer e esperar que tudo mudasse, mas não sabia fazer de outro jeito. No encontro seguinte, Laura o recebeu de braços cruzados. Você está tentando comprar a atenção dele. Daniel franziu a testa. O quê? Presentes, surpresas, livrinhos. Você acha que pode resolver tudo assim? Ele respirou fundo. Eu só estou tentando encontrar um jeito de me aproximar. Então tente de verdade, sem atalhos. Ele sentiu o peso das palavras dela. Laura nunca pegava leve com ele. Como? Passe tempo com ele. De verdade. Daniel ficou em silêncio por um instante. Então, assentiu. Na tarde seguinte, ao invés de levar algo para Luca, Daniel apenas apareceu no parque, disposto a estar presente. Luca brincava com outros garotos, e dessa vez, ao ver Daniel, hesitou por um segundo antes de correr até ele. Oi. Era simples, mas algo na forma como ele disse fez o coração de Daniel acelerar. Oi, campeão. Luca apontou para um brinquedo no parquinho. Eu consigo subir até o topo. Daniel sorriu. Quero ver. Luca correu, escalando os apoios até alcançar a plataforma mais alta. Consegui! Gritou animado. Daniel aplaudiu. Isso foi incrível! O menino desceu e parou ao lado dele. Você já subiu lá? Daniel riu. Acho que faz um bom tempo. Luca franziu a testa. Você tem medo? Daniel arqueou uma sobrancelha. Está me desafiando? O menino sorriu. Talvez. Daniel suspirou dramaticamente. Tudo bem. Ele subiu devagar, ouvindo as risadas de Laura ao fundo. Ao alcançar o topo, olhou para baixo. Ok, admito, é mais alto do que eu lembrava. Luca gargalhou. Você está com medo. Daniel sorriu. Talvez um pouco. Ele desceu e sentou-se ao lado de Luca no balanço. Você gosta desse parque? Sim. Mamãe me traz sempre. Daniel observou Laura, que conversava com outra mãe ao longe. Ela sempre foi boa com você? Luca olhou para ele confuso. Claro, ela é a melhor. Daniel sentiu um aperto no peito. Laura criou o filho dele sozinha e fez isso bem. Quando o sol começou a se pôr, Laura se aproximou. Precisamos ir. Luca se virou para Daniel. Você vem outro dia? Daniel piscou. Foi a primeira vez que Luca perguntou isso. Ele olhou para Laura, que apenas observava em silêncio. Então, sorriu. Sim, eu volto. E dessa vez, ele realmente queria voltar. Daniel começou a perceber que quanto mais tempo passava com Luca, mais natural aquilo se tornava. O menino já não o olhava como um estranho, já esperava por ele nos encontros no parque. Pequenos momentos, conversas casuais, sorrisos espontâneos, tudo estava mudando, mas havia algo que ainda não estava resolvido. Laura. Ele sabia que ela ainda não confiava nele, e honestamente, ele entendia. Naquela noite, Laura enviou uma mensagem. Podemos conversar? Daniel respondeu imediatamente. Sim.
Onde? Aqui em casa. Ele hesitou. Nunca tinha ido até a casa dela, mas sabia que essa conversa era necessária. Meia hora depois, Daniel estava na porta do apartamento de Laura. Ela o recebeu com os braços cruzados. Ele dormiu? Perguntou ele. Sim, entra. Ele entrou e olhou ao redor. O apartamento era simples, mas aconchegante. Havia brinquedos espalhados pelo chão e desenhos grudados na geladeira. A vida que ele não conheceu. Laura foi direta. O que você quer com Luca, Daniel? Ele franziu a testa. Do que você está falando? Você está aqui, está tentando. Mas até quando? Ele suspirou. Eu não vou a lugar nenhum. Laura cruzou os braços. Você pode dizer isso agora, mas e depois? Quando o trabalho apertar, quando sua vida voltar ao normal, você ainda vai estar aqui? Você não acha que eu mudei? Eu acho que você quer acreditar que mudou. Mas eu vi esse filme antes, Daniel. Você some quando as coisas ficam difíceis. Ele sentiu o peso das palavras. Eu errei com você. Sei disso. Ela não respondeu de imediato. Eu só não posso deixar Luca se apegar a você para depois vê-lo sofrer. O silêncio se prolongou. Então, Daniel quebrou a distância entre eles. Eu não vou sumir. Não dessa vez. Os olhos de Laura brilharam por um instante. Espero que esteja certo. E pela primeira vez, ele percebeu que precisava provar isso. Nos dias seguintes, Daniel percebeu que estava diferente. Antes, sua mente estava sempre ocupada com reuniões, investimentos e decisões empresariais. Agora, seu pensamento se voltava para algo completamente novo. Luca. O menino começou a confiar nele. Ele já não hesitava antes de segurá-lo pela mão. Já não desviava o olhar quando Daniel chegava. E pela primeira vez, Daniel percebeu que não queria apenas ser alguém presente. Queria ser um pai de verdade. Certa tarde, no parque, Luca brincava no balanço enquanto Daniel o empurrava suavemente. Você sempre morou aqui? Perguntou o menino. Nem sempre, respondeu Daniel. Para onde foi? Daniel hesitou. Trabalhei em muitos lugares. Passei muito tempo longe. Luca balançou as pernas. Mas por quê? Daniel respirou fundo. Eu achava que precisava estar em outros lugares, mas acho que estava errado. Luca olhou para ele e sorriu. Você está aqui agora. Daniel sentiu um aperto no peito. Sim, ele estava ali. Mas por quanto tempo? Naquela noite, enquanto jantavam no apartamento de Laura, Daniel se sentiu confortável, quase como se pertencesse àquele lugar. Luca contava animadamente sobre um jogo que tinha aprendido, e Laura o observava com um olhar suave. Daniel sorriu, aproveitando o momento. Mas então o telefone tocou. Ele olhou o visor. Henrique. Laura percebeu a hesitação dele. Pode atender se quiser. Daniel desligou a tela. Não agora. Laura franziu a testa surpresa. Desde quando você ignora chamadas de trabalho? Ele deu de ombros. Algumas coisas são mais importantes. Ela segurou seu olhar por um instante. Daniel soube que ela entendeu. Mais tarde naquela noite, depois que Luca foi dormir, Daniel recebeu uma mensagem de Henrique. Precisamos conversar. Urgente. Suspirando, ele saiu do apartamento e ligou de volta. O que foi? Um dos seus antigos investidores quer te ajudar a voltar ao mercado. Daniel franziu a testa. O que isso significa? Significa que, se aceitar, em poucos meses você pode estar no topo de novo. Daniel ficou em silêncio. Por anos, esse era o tipo de oferta que ele jamais hesitaria em aceitar. Mas agora, ainda está aí? Perguntou Henrique. Estou. E então? Daniel fechou os olhos. Eu preciso pensar. Não pense demais. O mercado não espera ninguém. Daniel desligou e ficou parado, olhando para a cidade iluminada à sua frente. Aquilo era tudo o que sempre quis. Mas agora, pela primeira vez, ele não tinha certeza se queria mais. No dia seguinte, Laura notou que ele estava mais calado. O que foi? Daniel mexeu na comida. Recebi uma proposta para voltar ao mercado. Ela pousou os talheres com calma. E isso é bom, não é? Ele hesitou. Eu não sei.
Laura o encarou. Nunca achei que ouviria isso de você. Daniel soltou uma risada fraca. Nem eu. Ela entrelaçou os dedos. Você tem medo de que isso afete sua relação com Luca? Ele assentiu. Laura suspirou. Então só há uma pergunta que você precisa responder, Daniel. Ele ergueu os olhos para ela. O que realmente importa para você agora? Daniel ficou em silêncio, porque essa resposta ele ainda não sabia. Daniel passou a noite em claro. Ele olhava para o teto do quarto do hotel onde estava hospedado, a mente girando. Voltar ao mercado significava retomar sua vida, seu império. Mas isso também significava menos tempo com Luca. E essa ideia o incomodava mais do que qualquer coisa. No fundo, ele sabia que, se aceitasse, logo estaria envolvido até o pescoço no trabalho novamente. Viagens, reuniões, negociações. O tempo que estava construindo com Luca simplesmente sumiria. Mas desistir de tudo que construiu para ser pai? Seria essa a escolha certa? Ele nunca pensou que estaria diante desse dilema. Mas agora não podia mais fugir. Na manhã seguinte, Daniel foi até a casa de Laura. Ela abriu a porta e franziu a testa ao vê-lo ali, sem aviso. O que foi? Preciso conversar com você. Ela hesitou por um segundo antes de abrir mais a porta. Entre. Daniel entrou e olhou ao redor. Ele já tinha estado ali antes, mas dessa vez sentiu algo diferente. Como se aquele lugar começasse a significar algo real para ele. Laura cruzou os braços. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Henrique me fez uma oferta. Se eu aceitar, posso voltar ao mercado. Ela assentiu. Você vai aceitar? Daniel desviou o olhar. Não sei. Laura esperou. Se aceitar, vai ter tempo para Luca? Daniel fechou os olhos por um momento. Essa é a questão. Ela cruzou os braços. Você pode estar aqui agora, mas eu conheço você, Daniel. Sei como seu trabalho consome tudo. Se voltar para a sua antiga vida, quanto tempo vai sobrar para o seu filho? Ele não tinha resposta para isso. Mais tarde naquele dia, Daniel encontrou Luca no parque. O menino correu até ele, animado. Você veio? Daniel sorriu. Eu disse que viria. Luca puxou sua mão. Vem, quero te mostrar uma coisa. O menino o levou até um pequeno laguinho onde alguns patos nadavam. Eu gosto de vir aqui, disse Luca. Daniel olhou para ele, tentando absorver cada detalhe. Porque, no fundo, sabia que essa decisão afetaria esse garotinho para sempre. Luca, o que você acha de eu te ver menos vezes? Luca franziu a testa. Por quê? Daniel suspirou. Porque talvez eu precise viajar mais. O menino ficou calado por um momento, olhando para a água. Então respondeu baixinho. Eu não quero que você viaje. Daniel sentiu um aperto no peito. Mas e se for importante? Luca olhou para ele. Eu sou importante? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Ele engoliu em seco, sentindo um nó na garganta, porque naquele momento ele percebeu que não havia escolha. Ele já tinha decidido. Naquela noite, Daniel enviou uma mensagem para Henrique. Agradeço a oferta, mas não posso aceitar. A resposta veio rapidamente. Tem certeza? Daniel olhou para a tela por um longo momento antes de responder. Sim, agora eu sei o que realmente importa. Ele desligou o telefone e soltou um suspiro. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava tomando a decisão certa. Na manhã seguinte, Daniel acordou sentindo uma leveza que não sentia há anos. Ele havia tomado sua decisão, e pela primeira vez não havia dúvida em seu coração. Mas agora faltava o mais importante: contar para Laura. No final da tarde, ele foi até a casa dela. Laura abriu a porta, surpresa ao vê-lo. Você de novo? Ele sorriu de leve. Podemos conversar? Ela assentiu e o deixou entrar. Daniel respirou fundo antes de falar. Recusei a proposta. Laura arregalou os olhos. O quê? Eu disse não. Ela piscou, tentando entender. Você tem noção do que está dizendo? Ele assentiu. Tenho. Ela cruzou os braços. Por quê? Daniel olhou para ela sério. Porque eu finalmente entendi o que importa para mim.
Laura ficou em silêncio por um instante. Você está mesmo disposto a mudar sua vida por Luca? Ele assentiu sem hesitar. Sim. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, só queria que soubesse. Laura suspirou. Você me surpreendeu, Daniel. Ele sorriu de leve. Estou tentando. Ela o olhou nos olhos. E o que acontece agora? Daniel respirou fundo. Agora, eu quero ser um pai de verdade. Laura observou o rosto dele por um longo momento. Então, sorriu. Então acho que você precisa contar isso para o Luca. Na manhã seguinte, Daniel levou Luca para tomar café da manhã em uma lanchonete perto do parque. O menino mordia um pedaço de bolo distraído. Luca, posso te contar uma coisa? O menino olhou para ele. O quê? Daniel segurou a xícara com firmeza. Eu vou ficar. Luca franziu a testa. Ficar onde? Aqui, com você. O menino piscou. De verdade? Daniel assentiu. De verdade. Luca ficou quieto por um momento, como se estivesse processando as palavras. Então, sorriu. Legal. Daniel riu. Só isso? O menino deu de ombros. Eu já sabia. Sabia? Luca balançou a cabeça, animado. Ah, sim! Mamãe disse que você não iria mais embora. Daniel olhou para Laura, que estava sentada na mesa ao lado. Ela sorriu de leve e deu de ombros. Eu tinha um bom pressentimento. Daniel sentiu algo aquecer seu peito. Ele nunca pensou que essa seria sua vida, mas agora não queria mais nada além disso.